E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como entender o gráfico de forma lógica, com entendimento lógico, com razão, a fazer suas entradas de forma a entender o que o gráfico está fazendo. Como agora. Ali é uma região de venda. É uma região que ocorreu ali uma exaustão no movimento. Você viu que eu fui até aqui ao fundo, você viu que eu dei uma olhada no movimento, ó. Ele está buscando a máxima da região, agora eu vou entrar com mais duas taxas. Porque as regiões, ela tem início, meio e fim. Eu posso fazer uma entrada no início da região, no meio da região, no final da região. Quem vai me dizer a probabilidade de risco sobre a entrada é justamente aquilo que o gráfico está fazendo. Por isso, para você entender mais sobre análise gráfica, compreender mais o movimento do gráfico, se inscreve no canal, ative o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Eu trago aulas todos os dias aqui para aconselhar você, ou mostrar para você na prática como você deve enxergar o gráfico e entender essas movimentações. Fechou? Não consegui que ele pegasse as três taxas, ó, mas ele pegou duas taxas só. Entrei primeiramente no fechamento deste candle, nesse candle, e ele subiu um pouco, entrei mais com duas taxas, então foi 2-1 no movimento aqui de exaustão. Esse movimento aqui, gente, é um movimento de exaustão ali na região. O gráfico está chegando naquela tendência no movimento final. Quer ver? Eu vou fazer mais uma entrada aqui, porque eu vou mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui. Deixa eu marcar aqui para você entender. Eu estou vendo essa região aqui, ó. Ó, tá vendo? O gráfico está chegando lá, fazendo um movimento de exaustão. Por isso que eu estou entrando ali naquela região. Então o gráfico, você pode ter esse conhecimento técnico de forma simples, desde que você entenda a análise gráfica de uma forma simples, a forma correta de analisar o gráfico. Todo gráfico tem uma lógica, todo gráfico tem uma movimentação, tem uma razão para aquilo. Todo gráfico tem um porquê de movimentação. E é através desta leitura do gráfico que você faz, que você vai entendendo a movimentação do gráfico para você fazer as suas entradas, para você ter um entendimento, para você compreender qual é a melhor região que você pode fazer uma entrada, seja de compra ou seja de venda, seja para valorização do ativo ou desvalorização do ativo. Então, quando você começa a aprender esses detalhes no gráfico, você começa a entender essa lógica que o gráfico nos traz e aplicar de forma prática, tranquila, com confiança, sabendo o que o gráfico está fazendo. Então, praticamente, ó, fechou, entradinha, marquei região para vocês, olha só, olha que coisa linda. O que aconteceu aqui nessa região? Um padrão de vela. Cadu, você entrou na outra entrada que você fez, você entrou, não teve padrão de vela, você entrou com um padrão de risco. Sim, você viu que, tanto é que eu fiz uma entrada, o preço continuou subindo, eu fui buscar ele na região, terminou positivo, mas eu precisei fazer ali 3 taxas mais ou menos, porque o preço ainda não tinha terminado o seu movimento, né? Que foi aqui em euro USD, foi essa entrada anterior aqui, ó. Eu fiz o fechamento. Mas eu sabendo que o gráfico está numa região de correção e, quiçá, reversão de tendência. Quando o gráfico chegou lá e deixou um padrão, que isso é mais importante ainda, aí eu tenho a plena convicção de entrada. Por isso que eu deixo para vocês aqui, ó, no meu canal, ó, o e-book sobre padrões de vela. Esse foi o mesmo padrão que aconteceu ali, ó. Só que aqui o potencial do padrão foi no suporte, lá foi um padrão na resistência. Então você pode baixar esse e-book inteiramente grátis. Você pode baixar a partir aqui do meu canal do YouTube, ó. Quando você vem aqui no banner do canal, você pode baixá-lo também. Você chega aqui, ó, tem o link do treinamento, tem o link do Instagram, onde você pode tirar dúvidas comigo via direct. Tem aqui, ó, o Telegram,
que é o link que você vai entrar para fazer o download. E tem meu WhatsApp, caso você tenha dúvida. Essas informações você também tem abaixo de cada videoaula aqui do treinamento, tá bom? Então, entra lá no meu canal do Telegram depois, tá? Você vai entrar aqui, ó, ele vai aparecer assim, você vai, é o treinamento Hunter, confirma realmente você está no canal certo. Faz, clica aqui, ó, mensagem fixada, vai abrir 2 links para você fazer o download e aí você estuda tranquilamente. Aqui você vai ver resultados de alunos, ó, e as aulas do YouTube. Aqui como a Joyce, ó, batendo meta, 2-0. A Maria Gisele, ó, ela manda um testemunho lindo aqui, ela mostrando, ó, começou maio, 5-1, depois ela mostra o resultado de um ano atrás, no início sem análise gráfica, e agora com análise gráfica. Ela mostra aqui a sua caminhada, ó. E eu digo, a vista do alto é linda, é mesmo, né, Gisele? Então, para alguns é caminhada. Aqui o José está 40 dias praticamente no treinamento, não chegou a 2 meses, eu acho, né, José? Esse foi o resultado de hoje, ó, batendo meta. Isso independe se é OTC, se é mercado aberto, tá? Aqui são as aulas do YouTube que eu sigo, ó. Carlos Alessandro, ó, no domingo pedindo saque. O Luciano, ó, fazendo 17-1, depois vocês dão uma lida no testemunho dele. O Francisco operando OTC 6-1. Eu tenho muitos alunos que operam OTC, gente, por causa do tempo do trabalho, tá começando agora. Aqui é o Cássio, ó, batendo seus resultados. Aqui é o Jair batendo meta, 2-0 também, ó. Rivanildo, então entra aqui, acompanha os alunos, ó, Sidney 5-0, baixa o seu e-book, veja os alunos. Tem alguma dúvida? Pode mandar um direct para mim aqui no meu Instagram, ó, já tem gente mandando dúvidas. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, é só entrar no link aí que eu deixo disponibilizado aqui oficial. Aqui é o link do treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. E quem vem para o treinamento, o acesso é para a vida toda e o tira dúvidas é diretamente comigo, tá bom? É um preço aí de pão com manteiga, como eu costumo dizer para o pessoal, para que você aprenda análise gráfica. Porque tem muita gente que fala assim, Cadu, é possível ter consistência mesmo operando poucas horas por dia em opções binárias? É possível isso? Por incrível que pareça, sim, é possível. Quantos minutos você viu que eu demorei aqui para fazer praticamente $100 aqui, ó, em 2 entradas? Até porque não há nada mirabolante em relação a um gráfico, tá? Não há segredo. O que existe são técnicas que você tem que estudar, que você tem que se aprimorar através da análise gráfica. Se você tiver um método que é comprovado, como eu trago os alunos aqui mostrando para você, que traz uma segurança, que você precisa apenas se dedicar um tempo de estudo, de prática, e que vai tornar o gráfico simples quando se tem um caminho a seguir. Então é isso que acontece com a maioria das pessoas. No desespero elas acabam misturando estratégias, setups milagrosos, salas de sinais, buscam indicadores para ter bons resultados. E o que acontece? Elas não têm um método de qualidade ou tempo de qualidade de estudos. Alguns perdem horas e horas, dias analisando, mas não têm certeza do que deve fazer, qual é a atitude a tomar. O que é isso, gente? É quando a pessoa não sabe a técnica a empregar ou a forma como analisar aquele gráfico de forma técnica. Então, além de perder o tempo precioso, corre o risco de perder dinheiro. É isso que acontece. Você pode ser uma pessoa dessa. E é isso que eu tento trazer no treinamento. Que você consiga, se você tiver aí 30 minutos, 1 hora por dia para estudar com um método que realmente funciona, ao passo que você estuda e treina, com o passar dos dias, no seu processo, e aí cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, cada um tem o seu processo pessoal, cada um tem o seu desenvolvimento pessoal, é possível você ter consistência mesmo operando poucas horas por dia. Por quê? Porque você vai aliar técnica de um método que funciona. A análise gráfica explicada passo a passo, aplicada passo a passo, setor por setor. Porque não adianta você chegar aqui e falar assim, eu vou estudar só a vela. Você vai vir para o gráfico aqui, você vai tomar loss atrás de loss. Não é só a vela que faz o movimento do gráfico. Existe um contexto para você operar um suporte e resistência. Existe um contexto para você operar tendência. Você pode se tornar consistente
através da análise gráfica. Você pode ser consistente em opções binárias através dos estudos da análise gráfica, desde que você se dedique da forma correta e aplique da forma correta. Como eu disse, existe lógica e razão. A consistência ela vem, como existem inúmeros alunos. Mostrei para você aqui a Gisele mostrando o antes e o depois. Mas isso, existe um processo por onde você tem que passar, onde você vai ver os detalhes que você errava, você vai ver as coisas que você cometia de errado, você vai ver que você não entendia nada de análise gráfica, que você tem que começar a aprender do zero novamente. E aí vai ser um mundo de descobertas onde as escamas dos olhos vão caindo e você vai tendo o entendimento lógico do movimento. Estou vendo aqui o EURUSD novamente, ó, o preço chegando numa região, ele estava chegando numa região tão linda, ó, e eu cheguei atrasado na região. Tá lá, eu cheguei atrasado aqui nessa região. Paciência, né? Enquanto eu estava conversando com vocês, eu vi o preço chegando aqui. Região simples, região de resistência, onde eu iria aplicar a minha entrada tranquilamente. O que eu quero dizer com isso para vocês? É possível você fazer tudo aquilo que desprenda conhecimento técnico para você aplicar. Porém, contudo, todavia, eu vou fazer uma entradinha aqui. Se você tiver aí meia hora por dia, 40 minutos que seja, vai dar um pouquinho mais, uma hora que seja, você tem uma hora por dia. E aí é você colocar o coração naquilo que você quer. Se você quer realmente ser um analista gráfico, se você quer realmente aprender esse mercado, você vai arrumar, nem que seja meia hora por dia. Se você começar a aplicar de forma correta um método que vai te ensinar passo a passo a analisar o gráfico, e você vai aplicar isso todo dia você vai aplicar, você vai estudar a parte teórica nas videoaulas e treinar no gráfico. Vai aplicar as videoaulas e treinar no gráfico. Isso vai se tornar um processo onde você vai começar a identificar os erros cometidos no gráfico e você vai começar a entender o que está acontecendo para você corrigir. E olha aqui o que aconteceu comigo, é um rompimento nessa região, né? Cheguei atrasado, fiz minha entrada aqui, corri o risco, por quê? Porque estou contra a tendência e fiz minha entrada. Eu aqui conversando com vocês e falando com vocês, gente, é complicado, porque ao mesmo tempo que eu estou conversando, estou tentando dar aula e estou explicando, às vezes eu vejo o gráfico aqui e eu corro risco mesmo, tá? Não liga não, que nem agora, vou seguir tendência. Ele não rompeu ali, ele não quis romper aqui, ó. Ele rompeu aqui. Foi um falso rompimento? Não acredito. Agora ele vai seguir tendência, pelo que ele me mostrou aqui de volume. Então vou lá e sigo ele. Quando ele fez este candle aqui, ó, ele já mostrou muita pressão de alta. Mas, porém, contudo, todavia, eu ainda acreditando na falha de um movimento, eu fiz uma venda. Quando entrou pressão e entrou esse candle aqui, eu já entendi que é um rompimento. Ali é um rompimento. Ah, quer seguir tendência? Então eu vou seguir tendência com ele. Você viu que, tá lá, você viu que aqui, ó, eu mostrando para você, no mesmo ativo, EURUSD, eu fui capaz de fazer aqui praticamente, ó, uma entrada que fechou com duas taxas duplas, positivaço. Tomei esse loss aqui que foi o movimento que ele não fez, ele não falhou, 2-1, 3-1 em EURUSD aqui, seguindo a correção da região. E aqui que eu tinha entrado com 3 taxas, mas ele terminou positivo porque foi 2 taxas a 1. Então foi uma taxa positiva, 2 taxas positivas, uma negativa, mais 2 positivas, 4-1. Quanto tempo eu demorei aqui para fazer essas análises e para fechar aqui praticamente, vamos supor que é $150 mais ou menos, né? Entendi o movimento aqui, entendi padrão depois de rompimento, entendi que o gráfico estava subindo, compreendi o que o gráfico me mostrou, falou, Cadu, não quero corrigir aqui, não sei se você não percebeu, mas eu quero continuar movimento. E aí, então eu continuei em movimento, por isso que eu já entrei com 2 taxas. São técnicas, são exemplos que o gráfico nos deixa que a gente pode trabalhar tranquilamente no dia a dia. Então, conforme você vai acompanhando, vai se aprofundando, vai se enchendo de conhecimento técnico, esses detalhes para você operar suporte e resistência vão se tornando simples.
porque você vai se tornando um expert em suporte e resistência, você vai se tornando um expert em tendência, você vai entendendo o movimento. Por exemplo, aqui eu pensei numa correção. A correção ela já tinha sido feita, como quando eu vim aqui. Mesmo assim, corri o risco porque eu estava contra a tendência, mas tentei fazer a correção. O gráfico falou para mim, não, Cadu, me deu um loss, falou, eu não estou corrigindo, eu estou continuando tendência. E entendi, fui com ele. Aqui já não, ele já foi claramente mostrou a correção. Aqui também, eu sabia que ele estava chegando numa correção. Então, eu posso trabalhar tanto tendência, eu posso trabalhar tanto correção e suporte e resistência, né, o padrão de reversão como você gosta, nessas regiões de suporte e resistência. Eu posso ter minha consistência, eu posso bater meta todo dia, porque não é normal uma pessoa entrar no gráfico, fazer 5 entradas e tomar 5 loss. Ela tomar um loss ou outra, como um detalhe como esse, é normal. Por quê? Porque por você já estar positivo no gráfico, mesmo você ficando em dúvida no movimento, mas você coloca em risco porque você está dentro de um gerenciamento. O conhecimento técnico e a razão e a lógica ali na entrada, você tem lógica e tem razão. Você está sempre agindo pela razão. Então, você tem o conhecimento para aplicar. Agora, como é que você quer ter uma consistência, mesmo operando poucas horas por dia, ou estudando poucas horas por dia, sem ter um conhecimento adequado, sem ter um método de ensino, sem ter algo que te ensine a estratégia correta? Por que eu estou falando estratégia? Para você entender que são técnicas, tá? Todas as vezes que você me ouvir falando de estratégia, que eu estou falando de técnica. Então, como que você quer operar? Ter pouco tempo de estudo e operar pouco e ao mesmo tempo ser lucrativo se você não tem a estratégia correta. Ou seja, se você não tem a técnica correta para aplicar. Então a análise gráfica te ensina a estratégia correta para operar suporte e resistência ou tendência, ou seja, ela te explica as técnicas a serem empregadas no dia a dia do gráfico. Você aprende a fazer a leitura do gráfico, você aprende como operar, você aprende como analisar o gráfico, você aprende como operar um suporte e tendência, você aprende a analisar a vela a vela. Você aprende a operar a vela a vela, porque o detalhe da vela está no detalhe da execução, dentro daquilo que a tendência está mostrando em um contexto gráfico, e assim por diante. Então é possível, desde que você esteja desenvolvendo ou estudando um método que traz isso para você. E é o que eu procuro trazer no treinamento. Por isso que eu falo para vocês, e mostro às vezes, alguns alunos que falam e dão esse testemunho, pessoas que estavam 1 ano, 2 anos, 3 anos, já fizeram outros cursos e não saíam do lugar. Aí eles vêm para o treinamento, as escamas dos olhos parecem que caem, porque eles falam assim, nossa, eu estou enxergando coisas que eu não enxergava. Que nada mais é que um método que eu desenvolvi pelo tempo de professor, que eu já dei aula em sala de aula, onde eu desenvolvi um método com base numa metodologia, onde eu vou te ensinando passo a passo, setor por setor do gráfico, e aquilo vai se encaixando como as peças de Lego, que nem os Legos do meu filho aqui. Para que você chegue no gráfico, olhe e fale assim, nossa, é só encaixar isso com disciplina e técnica. Tem a técnica, tem a disciplina, encaixou, pronto, tem a sua entrada de compra ou venda na variação ali cambial do mercado. Mas para isso, tem um passo a passo. Então por isso que eu sempre convido você, para se você está no tempo certo, tem oportunidade, já está cansado de não entender o que está acontecendo no gráfico, não quer mais ficar perdendo dinheiro para corretora, quer conhecer a análise gráfica de forma correta, o treinamento está aí, o acesso é vitalício, qualquer aula que eu suba, qualquer modificação que eu faça, você está dentro do treinamento, você também vai receber. O Tira Dúvidas é direto comigo, o suporte é direto comigo, sou eu que vou sanar suas dúvidas. E o preço está aí com 60% de desconto para que todos tenham oportunidade. Se você parcelar aí, não dá um lanche por mês, tá? Agora, você que não tem condições, o YouTube está aqui para isso. Eu subo todos os dias aulas, eu dou super dicas aqui, eu mostro para você na prática. Se você acompanhar as aulas do YouTube e tendo tempo de tela, você vai ver o que eu faço na prática aqui. Então o YouTube está aí para isso. Para você ir pegando as dicas, para quando você tiver a oportunidade de aprofundar, tudo ficar muito mais claro para você e mais nítido para você quando você for operar. Tá bom? Esse é um recado que eu queria dar para você hoje. Você pode sim ser consistente, conseguindo estudar poucas horas por dia, desde que você estude de forma correta. Tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.
Fui!